O surgimento do imposto de renda ocorreu relativamente tarde no desenvolvimento dos povos. A instituição de um real imposto sobre a renda exige um modelo econômico que possa ser avaliado e monitorado para possibilitar o controle, a fiscalização e a cobrança do tributo. O sistema econômico de trocas de produtos ou serviços por outros produtos ou serviços dificultava a medição da renda. Com a criação da moeda, houve uma unidade para determinar o acréscimo do patrimônio das pessoas, possibilitando determinar a renda e tributá-la. Em vez de a riqueza ser avaliada apenas pelos bens que o indivíduo possuía, pôde ser medida pelo produto desses bens, isto é, pela renda. Segundo alguns estudiosos, na China, nos primeiros anos do calendário gregoriano, durante a dinastia Qin, teria sido instituída uma taxa sobre o lucro e sobre o trabalho. Outros enxergaram na Roma antiga algo que vislumbre tributação sobre a riqueza. As provas são precárias e pouco lembra o moderno imposto de renda como hoje o concebemos. Na Idade Média, o imposto de renda teve papel insignificante. Segundo Seligman, autor de um dos mais importantes livros sobre a história do imposto de renda, lançado em 1911, os impostos desse período tinham como facto gerador a produção e não a renda. No século XV, na Inglaterra, houve algumas tentativas infrutíferas de instituir um imposto sobre a renda. Alguns pesquisadores chegam a considerar que, em 1404, foi criada uma tributação sobre a renda. No entanto, os documentos que tratavam da cobrança foram incinerados. Pouco se sabe sobre o tributo e não há registros e provas confiáveis sobre a sistematização do imposto. No século XV, surgiram em Florença os primeiros movimentos para uma efetiva tributação sobre a renda. A riqueza não mais decorria só da terra, mas também do comércio e da indústria. Foi criado o tributo conhecido como catasto, que transferiu a tributação direta da propriedade para a renda. Os autores divergem quanto à data de criação. Inicialmente não tinha caráter de progressividade, pois havia apenas uma alíquota. Não demorou muito para que o catasto se tornasse progressivo e se denominasse escala. Instituía-se o que ficou conhecido como 10ª escalata, décima, um nome genérico que se dava aos impostos, e escalata, gradual, progressivo. A 10ª escalata não teve longa duração, porque atingia os mais abastados que não aceitavam arcar com maior carga tributária. Em 1710, na França, Luís XIV instituiu o dixième, que incidia sobre os rendimentos das pessoas físicas com uma alíquota de 10%.
Mais tarde, em 1749, o dixieme transformou-se em vingtieme e a alíquota foi reduzida para 5%. A concessão de diversas isenções e a falta de uma administração adequada descaracterizaram a proposta inicial. Consoante o professor Seligman, o dixieme e o vingtieme foram meras sombras de um imposto de renda. A maioria dos historiadores, pesquisadores e estudiosos considera o marco zero do imposto de renda na Inglaterra em 1799. No final do século XVIII, a Inglaterra estava ameaçada por Napoleão Bonaparte e necessitava angariar recursos para o financiamento da guerra. Em 30 de novembro de 1796, o primeiro-ministro britânico William Pitt apresentou aos diretores do Banco da Inglaterra o seu plano para um chamado empréstimo de lealdade. Cogitava-se propor ao parlamento que todos os detentores de uma certa renda fossem obrigados a emprestar uma parte dela. A ideia não foi adiante. O quadro tributário da época não exigia dos mais abastados contribuição proporcionalmente maior, quando, em 1797, William Pitt solicitou alteração e aumento do Assessed Taxes, uma forma rudimentar de taxação baseada nos gastos como indícios de riqueza. Os contribuintes reclamaram de que havia sido criado um imposto sobre a renda e o capital, mas Pitt discordou, afirmando que o imposto era sobre a despesa. A receita desse tributo foi diminuta e poucas as expectativas de aumento. Entretanto, foi um importante passo para a criação de um real imposto sobre a renda. Preparavam-se novas alianças entre a Grã-Bretanha, a Áustria, a Rússia e a Turquia. A Inglaterra conseguia sucesso diplomático, mas necessitava de recursos financeiros para subsidiar o ataque contra a França. Em 1798, com a pouca arrecadação do Assessed Taxes, William Pitt solicitou ao parlamento transformá-lo num imposto efetivamente sobre a renda. Em suma, um imposto geral provisório sobre todas as fontes de rendas mais importantes. Vem daí o nome Income Tax. Em 3 de dezembro de 1798, na Câmara dos Comuns, Pitt foi defender a instituição do imposto de renda. A tenacidade e a dedicação de Pitt, aliadas ao iminente perigo da guerra, possibilitaram a transformação do projeto em lei. O imposto sobre a renda passou a ser cobrado em 1799, apesar da crença reinante de que era contrário aos hábitos e costumes do país. Gerou descontentamentos e impopularidade a Pitt. Nascia o imposto que considerava a renda como a própria matéria tributável. Lendo o jornal londrino The Times, de 1798 e 1799, pode-se observar o esforço e a luta de Pitt para derrubar as barreiras e as resistências na instituição do imposto de renda. As edições de dezembro de 1798 dedicaram muitas matérias sobre o imposto de renda. A lei que instituiu o imposto data de 9 de janeiro de 1799. A lei continha 124 seções e 152 páginas. Para facilitar o entendimento de um novo e complexo tributo, o governo preparou um manual de orientação, o primeiro da história do imposto de renda. A taxa era de 10% para a renda total acima de 60 libras no ano. O imposto podia ser pago em até 6 cotas. A instituição do imposto sobre a renda gerou controvérsias. A reação foi veemente e, em alguns casos, agressiva.
Alguns temiam que, terminada a guerra, o imposto continuasse a ser cobrado. Havia os que acreditavam que, com o tempo e a necessidade de mais recursos, a base de cálculo fosse aumentada. Outros achavam que interferiria na vida particular do contribuinte. Os primeiros resultados da arrecadação não corresponderam à expectativa. Alcançaram, mesmo assim, mais do que o dobro do Assessed Tax. Em 1802, o imposto sobre a renda foi suprimido, não por causa da demissão de Pitt, que ocorrera pouco antes, mas como consequência da paz transitória entre Inglaterra e França. Um ano após, as hostilidades recomeçaram. Novamente, o imposto sobre a renda foi lembrado como fonte de recursos. Addington, que foi sucessor de Pitt, restabeleceu o imposto em 1803, com uma série de aperfeiçoamentos. Rendimentos classificados e tributados por categoria, de acordo com sua origem. Essa classificação por categoria, que seria no Brasil cédula, figurou entre nós até o exercício de 1989. Implantação da cobrança na fonte. Isenção para pequenos rendimentos. Dedução para encargos de família. As alterações tributárias afetaram positivamente a arrecadação. Quando Pitt retornou ao governo em 1804, manteve o sistema de Addington. Em junho de 1815, Napoleão Bonaparte foi derrotado em Waterloo, Bélgica. Terminava a guerra. Apesar do bom resultado, o imposto sobre a renda havia sido instituído como forma de angariar receita para financiar a guerra. Não havia clima político para mantê-lo e foi novamente suprimido em 1816. O governo inglês foi obrigado a buscar outras fontes de renda. Os livros de história nos ensinam que Napoleão foi derrotado pelas tropas comandadas pelo Duque de Wellington. Não está errado, mas incompleto. Falta dizer que o imposto de renda foi fundamental para a vitória. A Inglaterra passou por um período de crises e déficits orçamentários. Em 1842, Robert Peel, que chefiava o governo nos primeiros anos da era vitoriana, restabeleceu o imposto sobre a renda, apesar de, em outras épocas, ter sido feroz crítico e adversário intransigente desse tributo. Foi aumentado o limite de isenção e a tributação recaiu para a renda anual superior a 150 libras. O parlamento inglês concordou com o retorno do imposto, acreditando que seria suprimido quando o Caixa do Tesouro permitisse. Em 1852, o imposto foi suspenso. Retornou no ano seguinte. Mais uma vez, um conflito internacional motivou a cobrança do imposto de renda e o aumento das alíquotas. Dessa vez, foi a Guerra da Crimeia. Instituído como um simples imposto de guerra e para cobrir dificuldades financeiras, o imposto de renda passou a ser permanente e se transformou na principal fonte de recursos em muitos países. O sucesso do imposto de renda inglês fez com que outros países o adotassem. A Itália o instituiu em 1864, a Alemanha em 1891, os Estados Unidos em 1913, a França só em 1916, embora tivesse tradição histórica na tributação direta. E no Brasil? A primeira disposição no Brasil sobre o imposto de renda, não especificamente com esse nome, surgiu no início do reinado de Dom Pedro II, com a edição da Lei nº 317, de 21 de outubro de 1843, que fixou a despesa e orçou a receita para os exercícios de 1843, 44 e 1844, 45.
O artigo 23 estabeleceu um imposto progressivo sobre os vencimentos percebidos pelos cofres públicos e devia vigorar por 2 anos. Assemelhava-se a uma tributação exclusiva na fonte. Alcançava de forma progressiva apenas os que recebiam o vencimento dos cofres públicos. A reação foi tamanha que foi imediatamente suprimido, mas estabeleceu um movimento pioneiro na instituição do imposto de renda. O sistema econômico imperial, escravista e elitista produzia um reduzido universo de possíveis contribuintes, pois poucas pessoas auferiam rendas. O país tinha uma extensão territorial imensa que dificultava, segundo as condições da época, implantar um imposto amplo e complexo. A Guerra do Paraguai exigiu medidas fiscais para obtenção de recursos e o governo imperial promoveu uma modernização do sistema tributário. O imposto de renda, o imposto das grandes crises nacionais e internacionais, foi novamente lembrado, mas não da forma como atualmente o concebemos. O artigo 22 da Lei número 1507, de 26 de setembro de 1867, que fixou a despesa e orçou a Receita Geral do Império para os exercícios de 1867-68 e 1868-69, instituiu o Imposto sobre Vencimentos. O Imposto sobre Vencimentos previa que todas as pessoas que recebiam vencimentos dos cofres públicos gerais estavam sujeitas ao imposto, excetuados os inferiores a 1.000 contos de réis. O imposto era retido pelas repartições provinciais e municipais no ato do pagamento dos vencimentos. Esse imposto foi extinto logo depois. Retornou em 1879, com uma alíquota de 5%. Até 1922, ficou num ciclo de cobrança e isenção. As alíquotas também variaram. Era uma tributação exclusiva na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado. A primeira sinalização de R$1 e definitivo imposto sobre a renda remonta a 1867, quando o Visconde de Jequitinhonha expôs e defendeu sua implementação sem, no entanto, lograr êxito. Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, quando ministro da Fazenda, preocupado em reorganizar o sistema tributário, consultou em 1879 os maiores financistas da época sobre a conveniência de instituir o imposto sobre a renda. As opiniões ficaram divididas. A posição de conceituados financistas chamou a atenção dos parlamentares. Ainda em 1879, uma comissão presidida pelo Visconde de Ouro Preto apresentou à Câmara dos Deputados proposta de instituição do imposto sobre a renda. Cobrar-se-ão 5% sobre a renda dos contribuintes que não pagarem o imposto de subsídios, de vencimentos ou de indústria e profissões. A arrecadação deste imposto terá por base a declaração da renda, feita pelo próprio contribuinte. Somente a renda 400 para cima está sujeita ao imposto. No caso de recusar-se o contribuinte a fazer a devida declaração, substituirá a esta o cálculo da renda, feito pelos lançadores que tomarão por base o valor locativo da casa de habitação e outros sinais exteriores de riqueza. A ideia foi rejeitada e o projeto não se converteu em lei. Em 1883, o conselheiro Lafayette, ministro da Fazenda, nomeou uma comissão para rever as rendas gerais, provinciais e municipais. Essa comissão elaborou um projeto sugerindo a criação do Imposto sobre a Renda. Artigo 4º. É criado no Império o Imposto Geral sobre a Renda, fundado nas seguintes bases, podendo estabelecer-se diversas classes e subdivisões de taxas. Primeiro, da renda das terras, fazenda ou, antes de todos os imóveis por natureza,
cuja taxa deve ser paga pelo proprietário, 2%. Segundo, da renda dos mesmos imóveis pelo seu gozo, taxa paga pelo rendeiro, 1%. Terceiro, proventos ou lucros industriais, comerciais ou de outra natureza ou proveniência, juros de letras ou depósitos em caixas econômicas, somas dadas por empréstimos a particulares, ações de companhias dispensadas esta de 1,5% do imposto de indústrias, todos os salários ou ganhos ou todas as percepções pessoais a título de trabalho ou indústria, 2%. Quarto, pensões, anuidades, dividendos ou rendas sob títulos de fundos públicos, 2%. Quinto, subsídios de membros do Poder Legislativo, vencimentos de qualquer natureza, percebidos por funcionários e pensionistas do Estado, abolido o atual imposto de 2%, 1%. Parágrafo 1º. São isentas as rendas cujo conjunto for de 600 para baixo. Mais uma vez venceu o temor de que o país não estava preparado para um imposto complexo e de larga repercussão. O projeto não foi aprovado. O imposto sobre a renda teve em Rui Barbosa, primeiro-ministro da Fazenda do período republicano, um ardente defensor. Seu relatório de janeiro de 1891 dedica, com erudição e brilhantismo, 38 páginas ao tema. Mostra a história, as formas de aplicação do imposto e as propostas de adoção. No relatório, Rui Barbosa lembrava as qualidades de um imposto justo, indispensável e necessário. Rui Barbosa considerava absoluta necessidade que não fosse submetido à ação do imposto direto o mínimo necessário à existência nas classes mais desfavorecidas. Suas sugestões, no entanto, não encontraram respaldo para serem postas em prática. Nos primeiros anos da República, o imposto sobre a renda foi por diversas vezes lembrado como uma das soluções para reduzir o déficit orçamentário. Em 1896, o ministro Francisco de Paula Rodrigues Alves ressaltou que o imposto de renda é o meio de que servem os países para obtenção de receita e desaparecer as desigualdades, mas a ideia de implantação não foi adiante. No projeto de lei da Receita para o exercício de 1898, o deputado Felisberto Freire tentou adotar o polêmico imposto. O projeto que admitia o imposto sobre a renda foi aprovado na Comissão de Orçamento. O projeto passou numa votação, mas foi derrotado na última. As alegações eram as mesmas. O Brasil não estava preparado para instituir imposto tão complexo e o governo gastaria na máquina administrativa mais que arrecadaria. A partir de 1911 e até a oficial instituição do Imposto de Renda no Brasil, foi cobrado imposto sobre vencimentos com alíquotas variadas, tendo a lei orçamentária como base legal. A preocupação em obter recursos para o Tesouro era tão grande que a Lei nº 2.919, de 31 de dezembro de 1914, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1915, estabeleceu imposto sobre vencimentos, ordenados, etc., em que o presidente da República, senadores, deputados e ministros de Estado tinham alíquota mais elevada. A proposta do imposto sobre vencimentos era tão abrangente que ninguém devia escapar da contribuição. Em 1920, o deputado Otávio Rocha defendeu a implantação do imposto de renda com um projeto em que tributava os que percebessem renda líquida maior que 6.000 contos de réis. Até 30.000 contos de réis estariam sujeitos a alíquotas progressivas, que oscilavam de 1% a 10%. Permitia-se dedução a título de encargos de família, na proporção de 5% por pessoa. Nesse mesmo ano, o ministro da Fazenda, Homero Batista, considerou que, dos impostos diretos,
os que mais aconselháveis se faziam à situação brasileira eram os de renda. Antônio Carlos, presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados e relator do Orçamento da União, impressionado com a defesa do senador Leopoldo de Bulhões, ex-ministro da Fazenda, para a implantação do imposto de renda, convidou-o a comparecer à comissão para combater os argumentos com que esse imposto era atacado. Anos antes, Leopoldo de Bulhões havia mostrado o nível de aperfeiçoamento que o imposto de renda havia alcançado em outros países, com arrecadação cada vez mais satisfatória. Bulhões não chegou a apresentar o projeto de lei que defendia, uma vez que logo depois abandonou a política. O imposto sobre a renda participava cada vez mais da receita tributária dos países em que foi instituído. O Brasil conscientizava-se de que seria um importante meio de angariar recursos e de possuir um sistema tributário mais justo. Pouco a pouco, as resistências históricas no Congresso e na sociedade eram quebradas. Finalmente, em 1922, o imposto de renda seria instituído no Brasil. 1922 foi um ano marcante na história brasileira. Nos dias 11 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, ocorreu a Semana de Arte Moderna. Em 5 de julho de 1922, foi a vez de os militares se rebelarem, com o episódio conhecido como Os 18 do Forte. Em 7 de setembro de 1922, comemorou-se em todo o Brasil o centenário da independência. Os festejos foram maiores na capital, Rio de Janeiro, com a inauguração da Exposição Internacional do Centenário, com participação de vários países e todos os estados brasileiros. No último dia de 1922, teríamos a principal notícia tributária do ano e da década. Seria instituído no Brasil o imposto de renda, por força do artigo 31 da Lei número 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923. Em 1944, um marco na história do imposto de renda. Suplantaria o imposto de importação e o imposto de consumo e se tornaria o primeiro em arrecadação. Em 1963, o imposto de renda teria sua alíquota mais elevada, chegaria a 65%. Em 1968, seria criado um documento que se tornaria vital no cotidiano do brasileiro, o CPF. Em 1976, era instituída a tributação simplificada. Em 1985, um recorde na participação do imposto de renda na receita tributária da União, 57%. Em 1991, os primeiros programas para computador para pessoas físicas e jurídicas. Essas são algumas das muitas histórias que o imposto de renda tem para nos contar.